Olá, pessoal do quinto ano. Professora Eliseuda, de Língua Portuguesa, do quarto e quinto ano do Instituto Educacional São José. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam ótimos. E o simulado? Gostaram do simulado? Tomara que todos tenham feito um ótimo simulado. Para esse simulado, nós trabalhamos o gênero textual, resenha crítica, e também trabalhamos a parte de gramática com pronome pessoal e pronome demonstrativo. Lembram disso? E hoje será a nossa primeira aula do livro 2. Vamos trabalhar o gênero textual História em Quadrinhos, certo? Então vamos aqui algumas informações. Eu trouxe aqui para vocês alguns suportes textuais. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês alguns suportes textuais que são vinculadas histórias em quadrinhos, como revistas, você pode encontrar em revistas, também trouxe aqui gibi e vocês podem também estar encontrando em jornais, certo? Pessoal, vocês costumam ler histórias em quadrinhos? Eu acredito que sim, por ser uma história contada com imagens, né, e textos, deixa a leitura muito mais divertida. E em qual das publicações vocês costumam encontrar esse tipo de gênero textual? Em gibi, ou em revistas, ou em jornais? Então, vamos dar seguimento aqui à nossa aula, certo? O profissional que escreve histórias em quadrinhos é chamado de quadrinista. O texto que nós vamos ler agora é uma história em quadrinhos. Ela usa recursos gráficos e linguísticos para contar uma história bem divertida. O título dessa história é Calvin e Haroldo. E o artista do texto da história em quadrinhos é Bill Watterson. Então, vamos à leitura do texto. Acho que não. Definitivamente não. Não. Esse é um pouco melhor. Ligue. Isso, perfeito. Na segunda tira agora, pessoal. O que é agora, Calvin? Não, absolutamente não. Devolva isso. Mamãe disse que nem pensar. Gente grande não tem gosto. Ok, pessoal. Aí é a história em quadrinhos que tem no seu livro, página 10, certo? Vamos agora falar um pouco, né, analisar um pouco essa história, certo? Essa história acontece em um estabelecimento comercial. Os personagens dessa história são Haroldo, Calvin e a mãe. Os personagens dessa história são Haroldo, a mãe e Calvin. Calvin quer que a mãe compre óculos escuros para ele. A história está dividida em duas tiras, parte superior e a parte inferior. Na parte superior, Calvin está olhando para Haroldo e podemos ver os quadrinhos que mudam de cor, representando aí a visão de Calvin experimentando os óculos escuros com lentes coloridas. Mas, além das diferenças com relação à mudança de cor entre os quadrinhos, há também outras diferenças que podemos observar, como as expressões faciais e corporais de Haroldo, mostrando aí o que ele acha sobre cada modelo de óculos. E analisando a parte superior da tira, no primeiro e segundo quadrinhos, quando Haroldo diz, acho que não,
Significa aí que Haroldo não tem certeza de que os óculos caíram bem, ficaram bem em Calvin. E quando ele diz no segundo quadrinho, definitivamente não, aí podemos observar que Haroldo agora tem certeza de que os óculos não são adequados para Calvin. No terceiro quadrinho, a palavra não, dita por Haroldo, está escrita de maneira diferente, para dar a impressão de que Haroldo não sabe o que vai responder, ou seja, que ele não sabe da resposta, que ele está meio em dúvida. E analisando o último quadrinho da parte superior da história, quando Haroldo diz isso, perfeito, significa que Haroldo encontrou os óculos ideais para Calvin. E agora vamos observar, analisar a parte inferior, a segunda parte da história, que está na segunda tira. No primeiro quadrinho da segunda tira, quando a mãe diz, o que é agora, Calvin? A palavra agora significa que a compra dos óculos não foi o primeiro pedido que o filho fez para a sua mãe. E no último quadrinho, da parte inferior da história, na segunda tira, podemos observar que ele tem o fundo branco, diferente dos outros que são coloridos. Por que esse fundo branco? Esse fundo branco do último quadrinho representa a visão da cena feita, representa a cena vista do ponto de vista do leitor, ou seja, sem o uso dos óculos com lentes coloridas. Por isso, o fundo do último quadrinho está branco, certo? E vejamos agora, pessoal, as características do gênero história em quadrinhos. Cada quadrinho representa uma cena da história que está sendo contada. Por isso, o autor seleciona as informações mais importantes e as comunica por meio de recursos visuais como estes. Vamos ver agora que recursos visuais são estes. As expressões do rosto e do corpo das personagens, o cenário, as cores variadas. As expressões do rosto e do corpo das personagens demonstram suas características, pensamentos e emoções. O cenário mostra o lugar onde se passa a história. E as cores variadas indicam diferentes momentos da narrativa. A escrita de palavras em negrito, o uso de letras grandes e a repetição de letras em algumas palavras também são recursos visuais, que servem para indicar o tom de voz, os sentimentos e as reações das personagens diante de algum acontecimento. Nas histórias em quadrinhos, as interjeições são importantes recursos para expressar com mais intensidade emoções ou sentimentos, como admiração, entusiasmo, alegria, dor, medo e muito mais. Geralmente, são acompanhadas por ponto de exclamação. Então, pessoal, chegamos ao término de mais uma aula. E para vocês praticarem sobre o gênero textual História em Quadrinhos, vocês irão ler novamente a história, página 10 do livro 2. Leio com atenção para responder as páginas 11 a 13, das páginas 11 a 13, livro 2. E eu queria pedir também que vocês respondessem do livro 1 ainda, das páginas 60 a 65. É uma ortografia sobre a acentuação de palavras paroxítonas. Paroxítonas, a sílaba tônica é a penúltima. E lá tem algumas regras de acentuação sobre essas palavras paroxítonas. Então, eu gostaria que vocês respondessem também, além das páginas 11 a 13 do livro 2, respondesse também as páginas 60 a 65 do livro 1, ok?
Então, era isso. Fiquem com Deus. Obrigada pela atenção e até o nosso próximo encontro. E pessoal, não esqueçam, já ia eu esquecendo de lembrar vocês, continue caprichando na organização da sua letra, na escrita correta das palavras. E não esqueçam de usar a letra maiúscula para iniciar as respostas, certo? Então, fiquem bem, fiquem com Deus, tchau e até a nossa próxima aula.